Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 7 de novembro, quinta-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 12, versículo 32, onde lemos: "Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é o testemunho da multidão. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, hoje, ao refletirmos sobre o testemunho da multidão e de Nicodemos, vemos como as tuas palavras e o teu amor tocaram tantos corações. Mesmo aqueles que foram enviados para te prender, ficaram admirados com a tua mensagem de vida. Vemos que, de fato, tu és a fonte de água viva, a quem podemos ir para saciar nossa sede espiritual. Te agradecemos por tua paciência e misericórdia ao nos atrair para mais perto de ti, mesmo em meio às dúvidas e dificuldades. Que o teu Espírito nos ajude a entender e aceitar quem tu realmente és, o Messias, o Salvador que veio para transformar nossa vida. Dá-nos coragem, assim como fizeste com Nicodemos, para sermos fiéis em te seguir, mesmo quando o mundo ao nosso redor escolhe se afastar. Que em nosso coração também possam fluir rios de água viva, para que sejamos testemunhas fiéis da tua verdade e do teu amor. Que possamos levar essa mensagem adiante, até que todos conheçam a tua salvação. Em teu santo nome, oramos. Amém. Hoje, mergulharemos em uma passagem repleta de significado e desafios para o nosso entendimento da missão de Jesus. Nosso texto base está em João, capítulo 7, versículos 37 e 38, onde Jesus faz uma declaração poderosa. Abre aspas. "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Fecha aspas. Com essa afirmação, Cristo revela seu propósito divino e a oferta generosa de salvação e vida abundante. Veremos como essa mensagem impactou as multidões e até mesmo um dos membros do Sinédrio. No capítulo 7 de João, Jesus está em meio à festa dos tabernáculos, um tempo de celebração e reflexão. Nesse cenário, ele faz uma das declarações mais ousadas sobre si mesmo. Ao dizer: "Quem tem sede, venha a mim", Jesus convida a todos a se aproximarem dele, reconhecendo sua identidade como a fonte de água viva, aquele que pode satisfazer a sede espiritual da humanidade. Alguns dos presentes reconheceram que suas palavras e ações cumpriam as profecias. Ouça João, capítulo 7, 37 a 53. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: "Certamente este homem é o profeta." Outros disseram: "Ele é o Cristo." Ainda outros perguntaram: "Como pode o Cristo vir da Galileia?" A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" "Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala", declararam os guardas. "Será que vocês também foram enganados?" perguntaram os fariseus. "Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele?" "Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita." Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: "A nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo?" Eles responderam: "Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta." Então cada um foi para a sua casa. Pergunta 6. Qual foi a reação de muitos da multidão quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos? Eles lembraram do que Moisés havia predito sobre o profeta que Deus levantaria, em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19. Outros pensaram que Jesus fosse o Cristo, mas surgiram dúvidas, pois o povo sabia que o Messias viria de Belém, como descendente de Davi, segundo os relatos de Mateus, capítulos 1 e 2. Muitos não compreendiam que Jesus realmente cumpria esses requisitos, pois desconheciam detalhes de sua origem e genealogia.
Mesmo os guardas enviados para prendê-lo ficaram impressionados com suas palavras e não conseguiram cumprir sua missão. Em João, capítulo 7, versículo 48, vemos a reação dos fariseus, que ao ver os guardas voltarem sem prender Jesus, questionaram se alguém entre eles, as autoridades e os fariseus, havia crido nele. Essa provocação revela o orgulho e a cegueira espiritual dos líderes religiosos, que se recusavam a ver o verdadeiro caráter e missão de Cristo. Nesse ponto, surge Nicodemos, um membro do Sinédrio que já havia se encontrado com Jesus. No capítulo 3 de João, Nicodemos foi até Jesus à noite para conversar sobre o reino de Deus e a nova vida. Agora, em João, capítulo 7, versículo 51, Nicodemos questiona a atitude dos líderes ao lembrá-los de que a lei judaica não condena um homem sem ouvi-lo e entender o que ele fez. Esse posicionamento sugere que Nicodemos estava, aos poucos, sendo tocado pela verdade de Jesus. No entanto, ele ainda permanecia em uma posição intermediária, com dúvidas e temores. Embora esse momento não prove que Nicodemos já havia aceitado Jesus plenamente, vemos em João, capítulo 19, versículos 39 e 40, que Nicodemos mais tarde se junta a José de Arimateia para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, demonstrando respeito e fé por aquele que ele, finalmente, reconhece como o Messias. O coração de Nicodemos foi conquistado pela graça de Jesus e pelo testemunho poderoso da verdade. Queridos ouvintes, essa história nos lembra do poder transformador de Cristo e de sua mensagem de vida eterna. Jesus convida a todos os sedentos para que venham e bebam da água viva, prometendo que aqueles que crerem nele terão de seu interior fluindo rios de água viva, uma vida abundante e cheia do Espírito. E, assim como as multidões e como Nicodemos, somos convidados a reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é aquele que veio de maneira humilde, mas cuja verdade impacta e transforma. Que possamos deixar de lado nossas dúvidas e preconceitos para aceitá-lo completamente, permitindo que seu amor e sua palavra transformem nossa vida. Que possamos ter a coragem e a fé de Nicodemos, que gradualmente compreendeu e se entregou à verdade de Jesus. E que, em resposta a esse convite de amor, possamos ser testemunhas da graça que um dia transformou a nossa própria vida. Hoje, vamos aprofundar nossa compreensão sobre o amor de Cristo, habitando no coração de cada fiel, como descrito por Ellen White. Esse amor transforma nossa vida e nos capacita a ser canais vivos de bênçãos para aqueles ao nosso redor. Na obra Patriarcas e Profetas, na página 357, Ellen White afirma, abre aspas, aquele em quem Cristo habita tem dentro de si uma fonte incessante de graça e força. Jesus consola a vida e ilumina o caminho de todo aquele que o busca verdadeiramente. Seu amor, recebido no coração, se expandirá em boas obras para a vida eterna. E esse amor não abençoará somente aquele em quem se manifesta, pois a torrente viva fluirá em palavras e ações de justiça para refrigerar os sedentos em redor daquela pessoa. Fecha aspas. No cerne da mensagem de Ellen White, está a ideia de que o amor de Jesus é uma força vital, uma fonte incessante de graça e poder. Quando Jesus vive em nosso coração, ele não apenas nos consola e ilumina nossos passos, mas nos capacita a irradiar esse amor. Não é um sentimento que permanece confinado em nós. Pelo contrário, ele se expande em boas obras para a vida eterna. Isso significa que, quando experimentamos o amor de Cristo, ele não se limita a uma experiência pessoal, mas se reflete em ações que transformam o ambiente ao nosso redor. Esse amor que recebemos não se esgota em nós. Ele transborda em palavras e ações de justiça, abençoando os que estão em nossa volta. Pensemos na comparação feita aqui. A torrente viva, que fluirá em palavras e ações de justiça. Assim como uma fonte que sacia a sede dos que se aproximam, o cristão cheio do amor de Cristo tem uma missão, a de levar refrigério espiritual a todos os que precisam. Amados, a mensagem da escola sabatina e do espírito de profecia nos desafia a ser fontes vivas, constantemente abastecidas pelo amor de Cristo. O mundo está cheio de sedentos, pessoas em busca de sentido, paz e esperança. E nós, com o coração cheio de Cristo, somos chamados a oferecer o refrigério do seu amor, que possamos, então, ser esse canal de bênçãos. Que nossa vida seja uma torrente viva, levando palavras e ações de justiça a quem quer que se aproxime de nós. E lembremos, esse amor que se manifesta em nós é o próprio poder do Espírito Santo, que nos fortalece para a vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs,
Permitam que Cristo habite em vocês. Sejam essa fonte de graça e força para o mundo, pois o amor de Jesus, vivido e compartilhado, tem o poder de transformar a vida de todos que o recebem. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema Estudo Adicional. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.